Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Léo Xavier da Amore e esse aqui é o Podcast D, onde eu recebo sempre uma dupla de pessoas incríveis para a gente falar um pouco de tudo. A gente vai falar sobre design, produto, inovação, IA e também, o que eu acho que é mais importante, o efeito disso tudo sobre nós profissionais, sobre as pessoas que, no final das contas, estão ali do outro lado consumindo nossos produtos e serviços, não é? Vou deixar que os dois se apresentem aqui, porque eu sempre erro o nome, cargo, é super complicado. Você vai no LinkedIn é uma coisa, aí você vê na vida real é outra, eu me atrapalho todo. Mas estou aqui com o Senhorini e com a Virgínia e queria que vocês se apresentassem para a nossa audiência. Virgínia, por favor, muito bem-vinda, vai ser muito bacana ter você aqui com a gente. Ai, obrigada, super prazer estar aqui. Sou Virgínia, mineira, mãe da Beatriz. Eu falo que eu gosto sempre de me apresentar como, de fato, eu sou muito mais do que o meu tempo de trabalho, né? E hoje como Head de Design, Experiência e de Product Ops na XP Inc. Maravilha. Senhorini. Obrigado, Léo, pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês. Bom, eu cuido da área de produtos e pré-vendas na Equifax aqui no Brasil. Na estrada há algum tempo já, sempre cuidando de produto, é um assunto que eu gosto bastante. Então, obrigado aí pelo convite para a gente bater esse papo. Maravilha, vamos lá. Eu conheço o Senhorini há muito tempo, acho que é a terceira jornada que a gente vem trabalhando juntos, não é? Não precisa falar quanto, né? Não é tanto tempo assim, gente, não exagerem. Mas eu vou começar falando sobre temas que unem vocês, né? Porque aparentemente são carreiras diferentes, empresas né, que não necessariamente se tocam aí, mas a gente vai encontrando pontos em comum. Você acabou de dizer que você cuida da área de design, não é? E também de produtos, né? Product Ops ali na XP. Conta um pouquinho pra gente da sua história, né? Assim, todo mundo é novinho aqui, tá? Fica tranquilo. Mas conta um pouquinho que a história da Virgínia é muito bacana. Já empreendeu, com sucesso, inclusive. Tem ali histórias incríveis e virou a executiva, trabalhou em bancões. Então, queria ouvir um pouquinho da sua história e como você chegou nesse mundo hoje, unindo design e produto. Legal. Eu acho que eu não estou unindo hoje, acho que a gente está reunindo, né? Acho que é um movimento que a gente tem feito de mercado, né? Mas a minha jornada começa em 2010, 2011, em Belo Horizonte. Acho que BH é um grande polo ali de tecnologia, de inovação. Quando a gente fundou o primeiro site de compras coletivas do Brasil. Então, num momento onde as pessoas não sabiam o que era a internet, o que era o poder da compra, da escala, e eu pude experimentar isso, pude experimentar ter uma startup que começou num quarto e terminou com 27 escritórios no Brasil. A gente, no fim, vendeu para um fundo de investimentos. Então, eu passei por toda a dor e delícia de ganhar dinheiro, de repente, o negócio deixar de vender. E aí, a ameaça de, poxa, hoje a gente tem aqui mais de 100 funcionários, como paga tudo isso no fim do mês? Eu acho que eu aprendi muito mais do que eu aprendi na faculdade, em qualquer outro curso que eu tenha feito, não desmerecendo, porque eu acho que é muito importante também, mas eu pude viver toda essa jornada de empreendedora. Depois de ser empreendedora, poxa, vendi a companhia lá e eu falei, e agora, o que a gente vai fazer? Falei para o meu sócio na época. Ele falou, a gente sempre ajudou todo mundo aqui enquanto a gente estava crescendo e tal, vamos começar a cobrar para ajudar e vamos virar consultor, né? Então, eu tive também a oportunidade de ser consultora durante 10 anos e trabalhar com design, rampando design. A gente foi para Stanford na época e trouxe design thinking, isso há muitos anos atrás. Então, a gente foi levar isso para grandes companhias aqui em São Paulo já. Atendendo grandes empresas, mas eu sempre tinha aquela sensação de que eu era meio barriga de aluguel, assim. Acho que essa era um pouco da minha dor da consultoria. Acho que é muito legal, acho que você traz uma energia, traz uma capacidade de aceleração, de confiança, né? Quando a gente é consultora, a gente chega, todo mundo confia muito no que a gente fala, mas eu sempre achava que eu ficava grávida e o neném nascia, eu entregava para o outro.
E aí eu falei, não, acho que eu quero ser... E às vezes cuidam mal desse bebê que você entrega, né? Muito Isso que é o que mal. dói, na verdade. Não, porque quando cuidam bem, tudo bem, mas quando cuidam mal da criança, que é uma chatice. E se o neném nasce bonito, foram eles quem fizeram. Agora, se nasce filho feio, remelento, eles querem devolver, entendeu? Filho remelento ninguém tem. O pior é quando você entrega e ninguém cuida, né, cara? Você fica lá. Era isso. E eu sofria muito com isso mesmo. E eu queria estar num lugar maior, assim. Queria ter uma carreira executiva, eu queria poder trocar e explicar o valor daquilo que eu fazia com melhoria contínua. Acho que quando a gente fala de produto e design, né? Não sei se você sente um pouco isso, mas acho que a gente tem muito desafio de querer mostrar o valor da melhoria contínua, de que é menos projeto e mais ser sustentável e consistente. E eu acho que o mundo executivo tem me trazido isso. Então, aí eu fui para o Inter, tive uma jornada super bacana lá. E agora na XP, com a cadeira, primeiro com a cadeira de design, experiência, e agora com produto. E aí eu falo quando é se reconectar, porque quando eu olho para o início da minha jornada, era muito isso que a gente fazia, com muita pouca metodologia, com muito pouco acesso à informação e à troca. Mas acho que quando a gente fala de usuário no fim do dia, de comportamento, poxa, acho que a gente ainda vai dar um próximo passo, e talvez quando a gente falar um pouco de IA, porque a tecnologia também tem que estar junto. Né? Então, acho que a gente hoje já conseguiu juntar muito mais o produto e design, e eu acho que a gente está muito próximo de um próximo passo, onde a gente também vai descobrir que a tecnologia não é só uma tríade, é quase uma coisa única mesmo, né? Sim, concordo. Acho que sempre foi, né? Assim, a empresa que eu trabalho é de dados, né? Então, AI é uma coisa que a gente usa já, chamando AI mais recentemente, né? Mas tinha lá o machine learning, todos os nossos modelos já são muito tempo feitos assim. Mas uma coisa que eu tenho percebido em eventos, quando você vai escutar as coisas que estão acontecendo no NRF em janeiro, por exemplo, o pessoal falou muito disso, é começar a usar AI para melhorar os processos da empresa. Que a gente fica olhando, só em produto e tal, que é mais fácil a gente, né? Mas não, o pessoal usa para atender melhor cliente, o pessoal usa para dar um serviço melhor. Eu achei bem bacana esse approach. O exemplo que eles deram era que eles estavam usando em lojas para empoderar o vendedor. Na hora que alguém entrava, ele já recebia ali um promptzinho. Esse pessoal é disso. Uma colinha, Exato, cara. Eu achei muito legal essa jornada. Você falou de AI, eu lembrei desse treco. Por outro lado, né, senhorine, a IA, ou a AI, vamos falar em português, a IA, ela não resolve o processo. Né? Porque um processo mal desenhado, e aí entra o poder, a importância também do pensamento de produto e de design de serviços, eventualmente, inclusive nesse caso, o processo mal desenhado, a IA não vai resolver também. Ao contrário, ela vai só acelerar o tamanho do problema que isso pode acontecer ali na frente. Então, acho que é importante também colocar a IA no lugar dela, né? Assim, porque eu até escrevi sobre isso ontem, não é? Como hoje a gente está gritando. Hoje a gente fala a gente como um todo, não é? O mercado grita quando está fazendo alguma coisa com IA. Eu fiz a primeira venda com IA, eu fiz o meu site usando IA, eu fiz o meu app usando IA. É curioso isso, né? Porque a maturidade da tecnologia está na invisibilidade dela, no final das contas. E a gente está fazendo o contrário, que é o hype, não invisível. Ao contrário, tem que gritar que eu estou fazendo IA. Equifax, é o que você acabou de dizer, vocês usam inteligência artificial há muito tempo. Bancos, imagina. Sim, também. Há muito tempo. E ninguém está gritando, mas agora parece que está importante você subir no alto da montanha e falar: fiz tal coisa com IA. Gente, que bobagem curioso, isso, né? Eu acho que a gente é cobrado o tempo inteiro e a gente tem uma necessidade de ocupar um espaço que é muito ineficiente, na verdade, né? E são modos mesmo, que nem você falou, né? Eu lembro que teve uma época que você falou design thinking, né? Tudo era design thinking. Nossa. Aí depois, né? Agile. Aí AI. Aí vai, o negócio vai indo, né, cara? Você vai falar em qualquer evento, se você não toca nessas palavrinhas, parece que você não tá falou fora, nada né? novo. É estranho. Eu digo que o efeito da fala é maior do que o feito. Não é curioso isso. Mas tudo bem também, tá tranquilo, a gente já viveu isso em outras ondas também, sem problema nenhum. Mas conta um pouquinho da sua história, porque você tem muita coisa bacana aí.
na gênese também dos meios de pagamentos, e-commerce, tem coisa muito bacana aí que você tocou a mão e eu vou contar uma coisa, olha, quando eu falo as pessoas sempre se assustam, né? Mas eu sou engenheiro químico de formação. Isso. E trabalhei na indústria química, né? Isso eu não sabia. Trabalhei 10 anos na indústria química, trabalhei 3M, trabalhei na Monsanto e tal. Que demais. Cara, essa época a gente já fazia produtos, né? Eu sempre trabalhei com produtos novos, não chamava inovação naquela época, eram novos produtos. Mas sempre pensando em que a gente podia trazer. Aliás, a gente é muito criativo nisso, né? A gente sempre inventa um nome novo. Para a mesma coisa. Para a mesma coisa. Então, assim, eu já sempre gostei muito disso e eu sempre fiz questão de trabalhar ou na parte de produtos ou na parte comercial. Sim. Porque para mim é onde você tem a visão do negócio, né? Onde você está ali no calor da coisa, eu gosto bastante disso. Aí, depois dessa passagem aí, né, tentando ser o que eu me formei, aí eu falei, cara, não dá, eu gosto muito de tecnologia e tal. Aí entrei, fui para HP e tal, e segui outro caminho, né. Depois fui parar em pagamentos há algum tempo já, né? Faz uns 20 anos. 20 anos, isso aí. E estava nascendo, né, o pagamento digital, né? Naquela época, quando eu entrei na Cielo, as maquininhas, você pegava ela, tinha um ponto e um zero na tela. Aí eu olhava aquilo me incomodava, cara. E quem cuidava era a tecnologia, né? Sim. Eu falava, gente, isso aqui tem que ser cuidado por produtos, porque tem coisa pra gente fazer aqui, né? Uma coisa é ser funcional e tudo bem, e estava certo. Outra coisa é aportar cada vez mais valor pro negócio e para quem tá lá na ponta, né? Exato. Cara, assim, a maior reclamação que a gente tinha era que o PS estava fora do ar, né? Que não estava funcionando. Uhum. A gente olhava, estava fora do ar. Estava fora do ar a internet. Sim. Era pelo menos 3G na época, né? Então eu falei, cara, vamos colocar uma tela aqui com anteninha, mostrando que está sem o sinal. Caiu 80% As da reclamações. ligação. Então, assim, aí a gente viu, pô, peraí, isso aqui parece que funciona. A gente começou a explorar aquilo, usava como tempo de tela mesmo, sabe? Sim. Colocava as bandeiras que eram aceitas na máquina, começou a usar aquilo como um canal. Foi interessante essa mudança, porque foi superado. Eu consegui fazer essa mudança dentro da empresa. Por que demais? Porque o pessoal da tecnologia falou, cara, não, isso aqui tem que ser simples, tem que ser leve. Eu falei, tá, mas tem que ser legal também, né? Tem que ter umas habilidades. E um outro caso que eu acho que é legal contar, que esse todo mundo, quando eu conto esse, todo mundo dá risada. O meu maior desafio, quando eu estava em pagamento, eu cuidava da parte de transação de cartão no presente, do e-commerce e tal. E a gente tinha acabado de lançar uma plataforma de e-commerce, tinha ido super bem na Cielo. Eu falei, cara, agora a gente tem que lançar alguma coisa no telefone, né? No pagamento móvel. Imagina, isso aí nunca vai ser importante para pagamento. E nunca? Cara, eu demorei 8 meses para convencer as pessoas na empresa de que aquela minha visão não era tão maluca de que pagamento celular ia ser importante no futuro. Eu tinha uma apresentação que eu andava com ela embaixo do braço, em papel. A oportunidade que eu tinha... Né? O evangelho. Cara. O senhor tem um minutinho? Eu vou falar a palavra do Mobile Payments agora. Foi 8 meses de catequização. É muito. Aí a gente conseguiu. Nós estamos o primeiro app de pagamento na América, aqui no Brasil. Virou o primeiro da loja da Apple na época. E outra briga, né? Eu falei, tinha acabado de lançar o iPhone, eu estava na segunda versão do iPhone e tal. E minha esposa sempre teve muito problema com tecnologia. Uhum. Eu comprei o iPhone para ela, cara, ela saiu usando. Eu falei, opa... Tem uma coisa diferente aqui. Esse treco funciona. Aí eu falei, vou fazer... Porque a gente fazia pagamento com SMS. Sim. Ficava fora, perdia SMS. Pagamento não dá para você perder uma transação, né? Aí eu falei, cara, isso aqui não vai funcionar nunca. Aí quando saiu o iPhone, eu falei, pô, acho que aqui tem alguma coisa. Falei pro meu time, falei, cara, vamos fazer um app do iPhone. Os caras, você tá louco, ninguém tem iPhone, ninguém vai ter iPhone, esse negócio... É caro demais. Tive que brigar com o meu time inteiro. Aí fizemos o app e lançou e foi super legal. Tá? Dá um puta desespero que você lança num dia seguinte tem 50 mil pessoas com download do track. Você fala, ai, meu agora Deus como é que do eu céu, faço? se esse negócio der problema, mas foi super legal. Foi uma experiência boa. E o mais engraçado é ter que convencer, né, as pessoas desse eu passei, eu diria, uns mais de 5 anos convencendo que o tal do mobile marketing e que apps seria alguma coisa no mercado. Era duro, né? E falar em pagamento SMS, a gente vai convidar aqui, já convidei, na verdade, o Gabriel, que era diretor de produtos, depois virou presidente da Pago, estava junto com o Ritter, né, naquela época, a gente fazia isso, gente, em 2008, 2009, pagamento por SMS. A gente fez uma TV com eles. Exatamente. Era muito bacana. E acabou não acontecendo porque era cedo demais também, né? E tem um pouco disso também, né? Em novos produtos ou na inovação,
o timing também é um tema muito importante. Mas depois de Cielo, você teve Braspag também, que eu lembro. Eu toquei Braspag, fui para Visa, né? Passei 5 anos na Visa, passei pela Pfizer também. E aí eu fui para uma empresa que não era exatamente uma startup, mas eu pivotei minha carreira 2 vezes. Quando eu fui de engenheiro químico para pagamentos e depois pagamento para dados. Bom. Que é outra coisa também que eu comecei a olhar e falei, pô, isso aqui parece ser legal. E eu queria conhecer mais. Aí surgiu uma oportunidade de eu cuidar de uma empresa que o pessoal falava que era uma startup, mas uma empresa muito legal, tinha 20 anos já. Era uma empresa pequena, mas tinha 20 anos e tal. Eu falei, putz, vai ser um bom jeito de eu entrar nesse mercado e tal. E foi super legal, aprendi. E numa empresa menor, você sempre tem vários MBAs todo dia, né? Tem. Assim, não é? E foi uma experiência muito rica, assim. E agora, estou bastante envolvido nesse segmento, né, cara, de dados. E chama muito a atenção o como as pessoas esquecem ainda de olhar os dados para tomar decisões. Me conta uma coisa. Desculpa, olha eu já olha lá, fazendo... nossa nova host, Virgínia, tá tranquilo. Porque falo muito sobre isso no meu dia a dia, assim. Eu te confesso aqui, expondo, eu tenho um pouco de medo de dado, assim, porque eu acho que a gente não tem maturidade para análise de dado ainda, né? E eu falo muito que a gente não pode fazer com que os dados virem um bando de dados. Sabe essa sensação, assim? Agora é a corrida do tagueamento e aí você se afoga em dados e você está coletando tudo, mas como que a gente começa a educação da análise de dados, né? E que deveria começar muito em produto mesmo, né? E que isso seja o tomador de decisão de para onde a gente vai, o que a gente melhora. Eu sempre falo para o pessoal, pessoal, antes de sair falando o que a gente vai fazer, é para que a gente vai fazer, né? Então isso não muda. Aí a gente chega, várias vezes você escuta a pessoa falando, putz, cara, tô com um problema aqui, não consigo dar crédito direito, o que eu posso fazer? Aí você começa a entender o negócio do cara e fala, putz, peraí, se eu pegar esse e juntar isso daqui para chegar no modelo, fazer uma decisão, eu vou ajudar. Mas é escutando a dor. E aí não dado vira design, porque você volta para a causa raiz e descobre, né? Mas e aí volta muito para o que você quer responder antes de fato até ter o dado, né? Exato. A coisa que a gente mais ouve eu tô cheio, tem um monte de dado, mas eu não sei o que fazer com isso. E eu preciso monetizar, né? Teve também a onda da monetização dos dados. A gente fala, cara, a gente consegue ajudar um pouco nisso, porque a gente faz isso, né? Então você tem Esse é o meu negócio, né? Você tem um pouco dessa experiência. Mas é interessante que as pessoas que falam que querem monetizar o dado, 90% das vezes você fala, beleza, então vamos juntar os nossos dados, ver se a gente pode criar alguma coisa bacana para o mercado. Não posso. São meus dados. Meus dados, eu não posso dividir. Então não vai dar para monetizar. Monetização é sobre dividir. Mas ainda existe ali uma dupla personalidade da pessoa que quer monetizar e não quer dividir o dado, né? Ou então é igual Minas. Uma vez eu fiz eu era consultora na época, eu fui atender uma família X em Minas que tem um grande negócio. Eu estava com o meu sócio e aí a gente falou, não, todo negócio tem que ser bom para os dois lados, né? Eu mal vendendo ali, a gente vai fazer um negócio bom. Agora vai, fechei. Aí o cara vira para mim e falou assim, aqui é exatamente assim. As coisas têm que ser boas para os dois lados. Para o dono e para o filho do dono. São bons lados esses. É um pouco essa linha. Mas essa coisa de dados é muito importante porque para IA, para as IAs generativas inclusive, principalmente, os dados são o oxigênio fundamental para que aquilo exista, não é? E a visão do produto é importante, que é o porquê e não o quê. Quantas vezes já não me peguei na cadeira do designer, ou entregando o design, conversando com o PO, PM e tudo mais, falando, calma. O seu papel é olhar para o que você tem que resolver. O como, o que, deixa que o designer vai lá, vai fazer o discovery, vai fazer a definição, junto contigo. Mas calma, não vem com o que para ser feito, vem o para que a gente precisa resolver, que problema de verdade. Porque com um pouco de amadurecimento do entendimento de dados, eu acredito que o que a gente chega no lugar é que dados são a fundação, as métricas viram commodity e o insight, isso sim passa a ter valor. Que é como que você interpreta isso, como você conecta isso com o negócio. E a partir do entendimento de dados, você extrai um insight para o teu negócio, para o teu usuário, para o teu cliente e tudo mais. Mas precisa de amadurecimento, no final das contas. E para além disso, o olhar de que, calma, não sai resolvendo. Não sai resolvendo. Respira um pouquinho, vai com calma. E a gente volta porque eu gosto do design, e falávamos sobre isso há pouco aqui, que é como que você junta método, técnica e talento para as coisas acontecerem.
Não necessariamente nessa ordem, né? Acho que esse é o ponto. Então, eu queria te ouvir um pouquinho, Virginia, como é que, agora nessa reunião de produto e design, como é que você percebe assim, a estrutura do seu time? Conta um pouquinho do seu time, tamanho, estrutura, Legal. lógica também. E como que você enxerga o estágio atual? Até porque boa parte da nossa audiência, ela é bem variada, na verdade, mas tem muito profissional de design, tem bastante. Legal. E tem muita liderança também de design e também liderança de produto, né? E figuras mais para cima, assim. Mas tem o time de design ainda vê algum valor no podcast aqui que a gente grava. Como é que está a situação das coisas? Como você vê a figura do designer? E acho que é muito bacana porque, como você reuniu as cadeiras de produto e design, é bom lembrar que há 1 ano e meio, 2 anos, acabaram os UX e UI designers. Exato. Agora eles são product designers. São mesmo? Como é que você vê isso? Não os seus. Vamos falar em geral para também não comprometer ali a turma. Total. Mas conta para mim. Acho que é o desafio de ser, né? Porque eu acho que você acaba assumindo uma nova habilidade a ser desenvolvida. Então, antes, quando a gente tinha, da mesma forma como eu tinha o UX, o UI, o writing, o research, né? E se você for parar para pensar, que bom que reuniu, né? Porque se eu sou designer e não sei pesquisar e não consigo ter uma curiosidade porque eu só desenho a interface, tem alguma coisa errada ali. Se eu acredito que fazer o UI de uma tela, mas não ter o cuidado com a escrita, eu também estou entregando algo que é incompleto. Né? Eu brinco que é a mesma coisa do médico. Antes dele ter uma especialidade, ele é um generalista. 7 anos estudando aquele troço, mais a residência, aí virou, vai, exatamente. Tudo bem ser assim, né, Léo? É óbvio, eu sou service design, eu, Virgínia. É óbvio que a minha habilidade, ela é muito maior se eu precisar de desenhar uma jornada, olhar processo. Mas eu tenho que ter um olhar crítico do todo. Sem dúvida. Então, assim, eu acho que isso é o mais importante, assim. Quando junta produto e design, quando tudo fica muito mais próximo, eu acho que a gente tem que, primeiro, acho que tem 2 desafios. Um deles é o comportamental e deixar o ego de lado. Muito mais do que esse é o meu papel, esse é o seu papel e qual é o nosso papel e o nosso objetivo final. Então, a gente está falando das palavras, a gente agora fala sempre o meu time, somos time. Mas, de fato, a gente tem que ser time. Mas, Virginia, esse é o papel da liderança também, não é? Esse é o papel da liderança, porque assim, as companhias são complexas, as grandes onde vocês estão, não exatamente, especificamente a de vocês, mas companhias grandes como a de vocês são complexas, são ciladas, são quebradas. E são egóicas. Super. Então, o papel da liderança é tentar quebrar essa lógica, não é construir pontos ali e juntar. Acho que é importante também. Super. E aí a gente volta, por isso eu falo que é comportamental, porque para além de dominar toda a metodologia, um bom designer, um bom PM, ele tem que querer construir ponte. Perfeito. Ele tem que saber se relacionar. E eles têm que querer juntos entender o porquê. Porque o como é consequência. Se a gente não, de fato, tiver um olhar atento sobre o que a gente quer, o que o nosso usuário precisa, o que o negócio precisa, e focar só no como o tempo inteiro, a gente também não chega do outro lado. E isso, sim, eu acho que aí sim é o encontro do produto e do design. Perfeito. Do produto que domina o dado, que domina a métrica, que tem um olhar crítico sobre onde a gente quer chegar, e do designer que tem um interesse genuíno de defender quem vai usar aquilo e qual é a dor que a gente quer resolver. Acho que, para mim, a união está ali. Agora, acho que você falou muito bem, Léo, assim, é um trabalho que não se faz sozinho. E que precisa de uma liderança forte para isso. Então, a gente também precisa, hoje, né? Você me perguntou um pouco de estrutura. Na XP, a gente tem 120 designers, mais ou menos, espalhados entre BUs e plataformas. É assim como a gente se organiza hoje. Produto, acho que a gente tem umas 400 pessoas. E a gente senta hoje no comitê executivo todo mês para falar de experiência do cliente. Fantástico. Então, assim, eu tenho que ir lá, eu tenho que prestar conta, eu tenho que mostrar o que está sendo feito, para onde a gente quer ir, porque é top-down, é bottom-up, né? Porque é um movimento. produto e experiência é como
fundamentalmente, a XP se materializa ali para boa parte dos clientes dela. No final das contas. Óbvio, tem as lojas das consultorias, ainda tem o assessor de investimentos. Ainda é muito comercial, né? Mas veja, para o cliente, e eu sou, né, cliente de vocês, poxa, eu estou no app ali todo dia, no limite, quer dizer, né? Ou fazendo uma operação, ou fazendo um trade, uma transferência, o que for. Então, o produto digital é onde bate o coração ali, a relação materializada. Vocês acabaram de lançar, inclusive... Um novo app. Um ótimo novo app. Tá lindo, tá ótimo. A gente não só lançou um novo app para melhorar a jornada N1 e, enfim, e modernizar. E aí a gente teve uma super evolução de design system e de como traduzir isso. Mas a gente teve uma preocupação muito grande nesse novo app, que eu acho que é uma preocupação que a gente tem que ter enquanto liderança em qualquer companhia, que é de servir com excelência os nossos clientes. E entender que o nosso cliente quer ter completude. Sim. Então, a gente tem uma preocupação muito grande de ser completo, de ser consistente, que eu acho que é o grande desafio do design do produto, porque a gente está cilado, é muita gente. Então, como a gente entende que o Léo, ao mesmo tempo que trada e tem lá um comprovante de um investimento feito, ele também faz um Pix. Que deveria gerar um comprovante consistente. Exato. Porque o Léo é único, ele está dentro de uma mesma companhia. É onde está o seu dinheiro, imagina. E não é dinheiro, não é dinheiro. Dinheiro é futuro, é segurança, é saúde para a sua família, é o seu objetivo de vida. Então, eu tenho tudo isso seu ali. Como que eu não te aporto segurança, simplicidade, Controle. Então, eu acho que o desafio está aí. E é um desafio da liderança. Sem dúvida nenhuma. De verdade. Senhorinho, eu sei que é um baita de um líder porque conheço há bastante tempo e sempre lidei com o time dele. Conta um pouquinho da sua estrutura de time hoje também. Conheço algumas pessoas ali. Um abraço para o Bruno, inclusive. Muita gente muito boa de produto ali você tem. É realmente impressionante. Como você vem montando esse time? Você está há pouco tempo ali na Equifax, né? Estou 1 ano e 2 meses agora. Começando a jornada. E como é que está essa coisa de montar time? É uma empresa também que, no final das contas, é uma empresa, entrando no Brasil de maneira mais estruturada. Como é que está esse desafio para você ali? Cara, Léo, eu tenho uma crença, já sofri muito por ela, principalmente no passado, tá? Acho que agora é mais comum, mas de que sem pessoas boas você não vai para lugar nenhum, né? Quando eu comecei minha carreira, aquele negócio que o chefe sabia tudo o que tinha que falar e a equipe tinha que seguir o que o chefe falava. Cara, eu achava isso extremamente estúpido, assim, minha vida inteira. Eu sempre era criticado por não ser esse tipo de chefe, de querer ouvir as pessoas, sabe? Você é bonzinho demais, sou bonzinho demais. Ouve cara, todo mundo. Graças a Deus faz anos que eu não escuto isso, mas eu escutava muito. Isso é muito bonzinho. Eu falei, cara, eu só estou ouvindo o que o cara tem para me falar. Esse é o jeito que eu acredito e na minha carreira inteira eu fiz isso. E eu gosto muito quando alguém me liga de uma empresa que eu trabalhei, sei lá, 15 anos atrás, e fala, cara, pode tomar um café comigo? Eu tô querendo decidir um negócio, queria saber a tua opinião. Isso é muito bacana. Cara, isso para mim são os troféus que eu ganho na minha vida, são esses daí. E de verdade eu acho que eu sempre tive muita sorte com a equipe. Eu não lembro de ter trabalhado num lugar e falar, putz, aquela equipe lá era meia boca. Eu sempre tive equipes assim fantásticas. Eu até encho o saco dos meus pais e falo, não vem não, que a melhor equipe dessa empresa aqui é a minha. Nem abre o olho. Então, assim, cara, eu de verdade eu acredito, Léo, muito que você tem que buscar os talentos certos, as pessoas certas, né? E os desafios, eles meio que são os meus, né? Te ouvindo falar aí, puta, eu consegui fazer um monte de correlação com a minha história, com o que eu já vivi, né? E assim, por exemplo, eu tenho 4 áreas. Eu tenho 2 áreas de produtos, tenho uma área que é uma área que a gente chama de pré-vendas. O que é pré-vendas? É para ajudar a área comercial. A gente vende serviço, né? E tem produtos meio complexos. Então, cara, o vendedor não vai conseguir lembrar de tudo. Então, a gente tem dois papéis aí em pré-vendas. Um é a pessoa que consegue montar um pacote de solução para aquele cliente. Perfeito. E o outro é o cara especialista em produtos. Então, mas eu queria saber mais desse livro. Cara, esse cara vai te explicar desse livro. Ele vai lá e consegue fazer essa explicação. E a outra área é ProDops, né? Que a gente tem ProDops ali e tem toda a parte de Product Marketing também junto lá, porque faz total sentido. Total sentido. E assim, é muito engraçado que quando eu converso com as 2 áreas de produtos, né? Os caras são sensacionais, né? O Juliano está aqui é um, e o Bruno que você falou é outro. Sim.
Aí eu falo, cara, puta, legal, uma cuida de identidade e fraude, a outra cuida de crédito, né? Eu falo, cara, mas ó, só não podemos esquecer que o cara que compra é o mesmo, né? A gente divide só para poder organizar. Divide a empresa, né? Não o cliente, é verdade. Não o cliente. Então, a gente fica o tempo inteiro puxando isso de volta, porque tende a virar um silo, né? Natural. Cara, um vai querer resolver a vida dele, outro vai... E eu provoco muito, a gente tem uma reunião de segunda-feira de manhã, das 9 às 11, que ela é sagrada, que é justamente para falar, cara, o que está acontecendo na tua área? O que está acontecendo na tua área? Como é que a gente faz isso junto? É a reunião que a gente combina as coisas, né? E a Duda agora, essa última área aqui de ProDops, última que eu falei, né? Mas não é o mesmo importante. ProDops e a área de Product Marketing, ela que está tocando para a gente também já em 4 dias, já está dando um monte de contribuição super bacana. Então, estou mega animado aí, cara, do jeito que a coisa está seguindo. Aliás, a Duda, olhando aqui para a Lente da Verdade, esteve com a gente aqui há 2 episódios. Foi ótimo, né? Amandinha com ela. Um beijo para a Duda também. Que bom que você está lá com o Senhorini, com a turma toda. Muito bacana. Vamos falar um pouquinho de inovação. Não a invencionice, mas a inovação. Como é que vocês abraçam a inovação? Tem área, tem gente, não tem área, não tem gente. É um processo, é uma consultoria que vem ajudar vocês, é sprint. Como é que vocês fazem? Porque, veja, você está no mercado, vocês estão no mercado. Você tem um competidor brutal, frontal, global, inclusive, assim como você, e não tem brincadeira entre vocês, e tem um competidor ou outro mais regional e tudo mais. Você, coitada, cada dia aparece um. Cada dia aparece um. E aí a inovação, de maneira estruturada, me parece ser um caminho inevitável para que você construa diferencial e, no final das contas, eu decida estar mais contigo, ou pelo menos preferencialmente contigo, no seu caso, né, dos serviços financeiros. As pessoas têm 2, 3, 4 contas eventualmente. Então, como que eu sou? Você me ganha pela preferência. O brasileiro, normalmente, 6 contas. 6 contas. Eu estou para trás um pouquinho, então vou abrir umas continhas aí para ver o que eu faço. Então, você tem sistema da preferência, não nenhuma, e você, puta, ou A ou B, né? O seu é meio preto e branco, assim, no final das contas. Como é que vocês encaram a importância ou não? Como que vocês, no time de vocês, nas estruturas, pensam qual a importância da inovação? Começa aí. Eu vivi os 2 mundos que você falou, né? Uma área de inovação lá na Cielo, lá atrás a gente montou essa área de inovação. Cara, acabou dando super certo. A gente entrou para ser empresas mais inovadoras do mundo na Forbes, foi super legal. Exatamente. Muita coisa bacana. Foi super bacana naquela época. Então, acho que funcionou muito bem. Aí, quando eu tive uma segunda fase ali, quando eu estava na Braspag, de volta na Cielo, o pessoal tinha ido no Google, né? Eles falaram, que lá a gente tem mais inovação, tal. O Google falou, aqui a gente não tem área de inovação. Não. Como é que vocês fazem? Não, todo mundo trabalha em inovação. Cara, o discurso é bacana. É bom. É bom pra caramba. Ele é real. Não funciona. Se não tiver alguém cuidando do capítulo inovação... Como chapter, é verdade, como um capítulo. Como um capítulo. Não é o cara que vai... Ele não é o cara que vai ser inventando tudo, né? Eu falo, cara, ninguém aqui é o Steve Jobs. Quem era inovador no mundo até hoje foi esse cara. Né? Então, assim, não vai querer ser igual a ele. Calma, respira. Baixa a bola. Você usar uma palavra que eu amo, que é simples, né? Eu acho que no nosso trabalho é transformar as coisas chatas e complexas em coisas simples. E eu acho que essa área de inovação, ela fomenta isso na organização. Uma das coisas que a Duda vai estar puxando um pouco lá é isso. E desde você fazer um jornalzinho de inovação para falar o que está acontecendo de diferente no nosso segmento no mundo. Uma coisa que eu achei demais que a gente fez, que foi super bacana, a gente pegou os diretores, cara, o cara de logística, aquele cara que tem uma e botou para ser mentor de startup. Que bacana. Os caras surtavam, cara, nas primeiras experiências, né? Falei, eu falei um negócio para ele, na semana seguinte o negócio dele estava totalmente diferente, né? Ele pivotou tudo. Eu falei, cara... É isso, né? E acho que inovação, para mim, podia chamar ou inovação ou inconformismo, né? Eu acho que esse é o... Gosto disso. Eu sempre falo isso, cara, tudo dá para melhorar, o tempo inteiro. E quem trabalha em produtos, quem trabalha em inovação, tem que olhar o tempo inteiro para isso. Eu falo, nossa, tá animal, né? O que a gente vai fazer depois? Qual que é o próximo passo? E acho que esse é o único jeito de você conseguir se diferenciar. Olhar o que a concorrência tem para fazer igual, cara, não precisa da gente. Não precisa. Esse é meu... Não precisa. Eu falo, é legal saber, porque putz, tem coisa que é super bacana, conhecer e tal. Se precisar, às vezes você tem que fazer alguma coisa para fazer um catch-up, mas... escuta o cliente, né? Não é o concorrente que sabe, é o cliente, né? Então,
Eu acho que a gente às vezes se perde. Você fica no escritório, no ar-condicionado. Confortável demais. Nossa, que legal, isso que os caras lançaram, eu vou fazer igual. Cara, pergunta se precisa. Né? Você se surpreende várias vezes com aquilo. Você fala, nossa. Eu vou fazer igual, mas para quê, né? Só acho que um exemplo bacana, cara. Isso eu aprendi quando eu estava na Cielo, na plataforma de e-commerce que eu comentei que a gente lançou. O PayPal estava chegando no Brasil naquela época. E tinha um cara na PayPal que ele olhava as plataformas de e-commerce do mundo inteiro para escolher um fornecedor para o PayPal. E eu conheci o cara, fui jantar com ele. Falei, o que é uma plataforma de e-commerce boa para você? Falei, cara, se tem um cara no mundo que conhece isso, é esse cara. Ele foi falando, eu fui escrevendo, cara, no guardanapo. O que era importante ter? Virou especificação, a gente lançou. Virou spec, é muito bom. 80% de marketplace, de market share, cara. Não. Entendeu? Porque... Simples, é isso. E o cara tinha falado um negocinho que não tinha no Brasil ainda na época. Quando ele falou, eu anotei, fiz aquela cara de conteúdo, claro. Falei, não, isso é legal mesmo, faz sentido. O que era. Faz sentido. Aí fui descobrir o que era, então falei, putz, porque estava surgindo os subadquirentes no Brasil. Tá né? E aí quando saía no teu comprovante de compra, vinha só o nome do adquirente ou do subadquirente, não vinha o nome da loja. Ninguém reconhecia a compra. Reconhecia. E aí devia ter contestação. Dor de cabeça, absurdo. Não, o custo de atendimento. Era bizarro. Nossa. Aí a gente colocou, né, um soft descriptor que aparecia o arroba e o nome da loja. Cara. Isso foi há quantos anos? Ai, meu Deus, sério que você quer saber isso? A gente combinou, hein? Não, sem idade, mas... Não, é só para fazer um link 12 anos, talvez. de como hoje a gente traz isso, por exemplo, como solução para uma visão de extrato. Perfeito. Onde você consegue que é trazer... dor, né? Que é uma dor quando você vê o extrato. Então, olha como que no fim do dia a gente está falando de coisas tão óbvias que falta a gente parar, respirar um pouco. Acho que você falou um pouco sobre isso. Eu acho que a gente tem que ter o comprometimento de ser um pouco desacelerado num mundo tão acelerado. Sim. Então, a gente está, óbvio, né? Imagina, uma empresa listada, que a gente presta conta e que a gente tem meta e que a gente quer e tem certeza que consegue dominar o mercado e a gente é incansável para fazer naturalmente isso. agressiva. Está no DNA da companhia. Naturalmente, é uma empresa de sócios, então a gente quer ali que as pessoas sejam incansáveis, tenham espírito empreendedor. É a cultura da companhia e isso a gente tem muito forte. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa olhar para o simples. E aí, respondendo, fazendo uma ponte, a gente não tem uma área de inovação. Acho super legal quando tem. E acho necessário, muitas vezes, porque é isso, né? O novo nunca consegue ter espaço quando você tem um backlog tão frenético de coisas para fazer e para se desenvolver. Mas eu acredito numa área de inovação extremamente linkada ao negócio. Sim, tem que ser. Porque senão vira também Alice no País das Maravilhas. As garagens que surgiram por aí, a de muito rodo, legal, né? mas Parecia mágico, paleta mexicana, né? Exato. Tinha 30 por dia que parecia. E os LEDs. Os LEDs, exato. Então, assim, eu confesso que eu vivi um pouco essa era e fiquei um pouco traumatizada, assim, porque fica muito descolado da realidade. Imagina, né? Aí trazendo um pouco para minha experiência de mercado financeiro. A gente é extremamente auditado, então eu tenho 1000 regras. Não adianta também você chegar com uma ideia, e as pessoas chegam com uma ideia surreal, mas você viu se isso é possível? Se o Banco Central autoriza isso, ou o que eu preciso para fazer isso? Qual é o meu risco de fraudes com isso? Então, eu acho que, para mim, o segredo da inovação e, para mim, o segredo do design, do produto, acho que é muito do que eu acredito, assim, é estar extremamente conectado com o core business, assim, com o que a gente faz, com as regras que a gente tem, porque senão vira lá... Invencionice, gente. Vira invencionice. Post-it colado na parede, né? A gente sofreu muito isso. A gente quer de design de produto e um preconceito, né? Já chegou o pessoal que cola post-it colorido na parede. E aí, como que é o próximo passo para que isso, de fato, se integre no seu dia a dia, né? Não, perfeito. A gente tem que tocar sempre num tema aqui que é super importante e é um tema também tranquilo de falar, porque ninguém tem razão ainda.
A gente pode errar. Isso que é beleza. Falar sobre o futuro tem sempre uma coisa, a única coisa certa, né? É que você vai errar. Essa é a beleza. Total. Ou no tempo, ou na intensidade, e a ou no idade, volume. Pra isso é bom também, bom porque demais. a gente se permite errar. Isso, tá tranquilo. Vai se convencendo que você não sabe nada, né? Isso é maravilhoso. E você chegar e falar, não, é o fulano do meu time que domina isso. É tão bom você poder falar isso com tranquilidade. Isso é muito bom. Assim... Mas só tem uma pessoa, agora é hora do jabá, tem uma pessoa que fala muito bem do futuro e acerta bastante, que é o Cavallini. Aliás, Cavallini, é o seguinte, vou começar a cobrar, porque tá muito engraçado o seu livro aqui o tempo inteiro, tá? Parece que você é patrocinador. Mas eu já vou dar para vocês, então. Isso aqui é muito legal, ó. Para os seus próximos 1000 anos, um manual para as profissões que ainda não existem. Cavallini, já escrevi 3 livros com ele, já escrevi acho que 7. Obrigado, Léo. Bacana, obrigada. Isso daí é o seguinte, filho, filha, sobrinho, afilhado, o que for, vale a pena vocês lerem e conversarem com a turma, com a molecada sobre para onde vai esse nosso mundo tão rápido, né, com tanta intensidade, tantas certezas às vezes, não é? E é um livro que vale a pena você ler numa sentada, isso daqui no fim de semana, e vale a pena discutir o futuro. E aí, obviamente, um tanto que tem nesse livro dele é sobre a influência, o impacto, a aceleração que IA, né, as IA generativas especialmente, já estão provocando no nosso mercado. E olhando onde vocês estão sentados hoje, primeiro, e depois um pouco uma visão de futuro, queria entender um pouquinho como vocês estão olhando isso, como os times estão de fato usando ou não usando. Até te convidei, te convido também, mandei para o Bruno, na verdade. A gente está junto com o IBPAD, lá de Brasília, Instituto super bacana de pesquisa, análise de dados, construindo um primeiro estudo profundo para entender como a pessoa de design no Brasil usa as IAs. Todo mundo está usando, né, no seu chat GPT conta proprietária, subindo dados sigilosos da companhia, aquela beleza, vai estar tudo certo. O prompt que pegou do coleguinha do banco concorrente, né? Exato. O agente que ele mesmo criou, não sei aonde, que passava por uma, aquela confusão. Então, a gente está querendo entender qual é o estado das coisas. E a gente tem conversado muito sobre isso, porque tem essa pressão, por um lado, pela adoção, tem a beleza de adotar antes, porque tem o caráter de inovação e tudo mais. Como vocês estão vendo isso hoje nos times de vocês? E depois um pouquinho de visão de futuro, impactos disso. Mas como é que está hoje lá? Seu time está usando? Como é que está funcionando hoje, Virginia? Como é que está a turma lá também? São empresa de dados, quer dizer, está mais natural. Mas como estão as pessoas, de fato? Como estão os profissionais nessa relação, nessa lida aí com as IAs? Na XP a gente tem uma área de IA aí que tem trabalhado isso de diferentes formas. Acho que você bem disse no início do nosso papo, acho que a gente já usa há muito tempo, talvez sem declarar e sem ter esse nome, né? Então, mas a gente tem feito coisas muito bacanas, assim, inclusive para ajudar o cliente final no que diz respeito à sua carteira, alocação, qualidade de como você está ali guardando o seu dinheiro. Como serviço mesmo, como serviço para o nosso cliente. Porque a nossa meta e o que a gente tem certeza que a gente vai fazer é excelência em servir os nossos clientes. Perfeito. É o que a gente busca hoje em todas as áreas da companhia, todos os líderes e contribuidores individuais têm o compromisso de servir com excelência os nossos clientes. Legal ouvir isso, né? É bom, é muito bom. Tem algumas empresas que têm isso realmente no coração, né? No coração, muito bacana. E a gente sabe que é um desafio, tá? Isso que é o mais legal, assim. Mas se tá todo mundo alinhado, o desafio chega, né? Uma hora você chega nele. Qualidade, excelência em servir. E não é só... O produto é consequência. Né? O produto é só um meio para servir. O design é um meio para eu servir. Eu tenho que querer servir com excelência o meu cliente. Em design, Léo, a gente tem discutido várias coisas e feito várias coisas e até falando bem tecnicamente, vendo como o próprio Figma se comporta nisso enquanto ferramenta para acelerar o meu dia a dia ali. A gente até vai ter um off-site agora com um time que a gente está chamando gente de fora para vir e para falar sobre. Eu acho que é momento de descoberta. Sim. Mas mais do que isso, eu não quero que seja clichê, mas eu quero muito que todo time, que cada designer, que cada PM, que cada GPM tenha certeza que a IA não vai substituir o que a gente consegue fazer. É isso aí.
E que não é para que... Ele é um acelerador, é uma ajuda, né? Ele vai substituir tarefas. Exato. Né? E tomara que as de menor valor ou de baixo valor. Né? Para liberar espaço humano, buffer, né? de capacidade de cérebro para a gente pensar. Fazer o inimaginável. Exato. Né? Para fazer aquilo que é o imponderável. Porque o ChatGPT, eu falo isso, as pessoas dão risada. Falam, mas é só uma calculadora de palavras, gente. Poderosíssima. Mas a gente não pegava o nosso HP 12C lá, o engenheiro usa 19, né? HB lá. 12C. A 12C, a gente é mais uma 12C. Quando você faz 7 vezes 8 vezes 44 raiz quadrada, quando você traz o número e fala, nossa, essa calculadora é incrível. Ninguém falou isso para HP, coitada dela. Você trabalhou no HP. O ChatGPT, nossa, mas Jesus, como é que ele consegue? Calma, gente. Motores, é muita capacidade de processamento, mas é probabilisticamente entregando as palavras que fazem mais sentido. Exato. O imponderável ainda não está ali. Ainda. Vai ter a inteligência total. Vamos ver. Mas por hora não tem. É só uma calculadora de palavras fabulosa. Ajuda pra caramba. Velocidade, assertividade, profundidade, tração. Entrega tudo. É o que eu chamo que é o VAPT. Exato. Mas tem o VUPT. Que é complicado também. São os vieses. Tem que tomar muito cuidado com isso. Bastante. A uniformização. Porque todo mundo usa o mesmo prompt. Exato. Tudo igual. Pasteurização, porque é isso, né? No final das contas, você começa a usar os agentes, confia tudo ali para o chat, ou para o Gemini, ou para qualquer motor que seja. E o Grok acabou de ser eleito essa semana a mais eficiente. Cada semana um ganha, mas o Grok 4 já acabou de... Os testes independentes já está na frente de todo mundo. Daqui a pouco o OpenAI chega de novo, mas vamos embora. E você tem um tema da pasteurização que você perde... A gente... Bom, de Minas você deve ter tomado leite de vaca. A gente é mais velho, tomou leite de vaca. Então, o leite de vaca, aquela coisa... Pô, cada gole é um gole diferente, né? Aquele sabor, nuance e tal. O leite pasteurizado, sempre desnatado, é uma tristeza tomar leite desnatado, né? E, por fim, a transparência. Então, tem que tomar esse cuidado também. Tem a coisa muito boa, tem a coisa que a gente tem que tomar cuidado. Mas tá ali para servir a gente, sem dúvida nenhuma. Eu acho que é isso. Acho que a gente tem que se servir disso e não ser refém. Exato. Então, assim, acho que ditadura do prompt. Exato. A ditadura do prompt. A gente não pode ser refém disso, sabe? É uma ajuda. No fim do dia, há de se ter crítica. Perfeito. A gente precisa de ter crítica sobre tudo. Eu não tenho medo, de verdade, quando falam, o que vai ser dos nossos filhos? O que vai... É isso aqui, né? A gente tem que trabalhar a nova geração para ter pensamento crítico, para saber questionar. Porque vai ter sempre espaço. Senão, não teria acontecido a Revolução Industrial lá atrás, sabe? A gente, às vezes, se pega nisso e se pega sendo refém e começa a ter medo. Eu recebo... Não faço nada sem bater antes. É isso. Tem muita gente que já não escreve um e-mail sem usar uma ferramenta ali de IA generativa. Eu conheço, hein? Gente sênior, tá? Não tem dúvida. Que passa ali no filtro para garantir que tá do jeito certo, tá no tom certo. Então, isso virou refém, né? A ditadura do prompt, como eu gosto de falar. E o espírito crítico, o que não é, né? Ter espírito crítico que não seja ser um designer, né? O designer é isso, né? Total. O designer é de negócios. Porque não é o designer de interface, o designer é de negócio. Porque uma pessoa de produto e inovação, como você sempre foi, você é um designer, você desenha negócio. Né? Acho que é isso você desenha soluções de negócio. E o designer é esse cara que tem que ter a visão crítica, né? A criticidade, porque senão... E viabilidade também, né? E viabilidade. Uma coisa que sempre o pessoal me pergunta, mas você acha que o AI vai tirar emprego das pessoas? Eu falo, cara, o AI não. IA não. Mas alguém que sabe usar, sim. Exato. Né? Eu acho que isso vai ser mais uma ferramenta ali na caixinha de ferramenta, cara. Se você delegar tudo para ela, aí você que vai virar a ferramenta. Não precisa mais de você. Eu acho que virou a ferramenta. O ser humano não pode perder essa capacidade de pensar, né? Eu acho que eu gostei do teu exemplo do leite, eu não tomo leite, mas eu consegui fazer a correlação que você falou, tá? Mas eu fico impressionado. Sempre que eu converso com as pessoas sobre IA, né? O pessoal sabe que trabalha com dados, sempre quer perguntar. Tem um cara lá na empresa que trabalha com isso, conhece 1000 vezes mais que eu. Sim. E a gente conversa muito disso. E o pessoal fala, não, mas é muito difícil. Eu falo, cara, não é difícil. Né? Quando começou a internet também era difícil. Então, acho que é o mesmo modo, né? Que isso acontece toda vez. Começa um negócio novo, vira um hype, depois você fala, peraí, não é bem assim, não vai resolver tudo, é para usar aqui. E eu acho que tudo que você puder usar para simplificar a experiência, melhorar a experiência do usuário, deveria usar.
né? Mas eu não vou usar porque eu quero ser purista. Também a mesma coisa de você ter um médico muito bom para te atender com uma coisa específica, você fala, não quero esse tratamento. Exato. A gente não pode se omitir diante de uma evolução. É fato que a gente tem que acompanhar. Mas a gente não pode nunca ser refém disso. Delegar, né? E delegar. Delargar, mais até. Porque você pode até delegar parte do que você faz para que seja assumido ali. Mas você não pode delargar e assumir que vai estar feito e que vai estar feito da melhor forma sempre. E assim, uma coisa, né? Várias vezes você está conversando com alguém, a pessoa está te falando uma coisa, mas você lê outra. Né? Aquele negócio do que o corpo fala. Você lê outra. Isso é verdade. Exato. Cara, eu acho que vai demorar para isso acontecer, né? Então, assim, não dá para perder essa leitura do ambiente, da situação da pessoa, porque senão você vira só tecnologia, né, cara? Tecnologia é chato, né? Tem que agregar valor. Exato. É meio. Muito bom. Já foi, né? A gente já fala 40 minutos, já estamos aqui há quase 1 hora, 50 minutos já, mas assim que é bom, sempre acontece isso. Mas eu preciso ir para o nosso finalzinho, porque os algoritmos me falam, os dados me falam 40 minutos, mas ninguém mais está assistindo aí, né? Tá tranquilo. Brincadeira, tá assim. Mas vamos lá, queria finalizar aqui ouvindo de cada um de vocês, aí, o que vocês quiserem trazer, de uma dica, de uma proposta aí, uma provocação para a nossa audiência. Pode ser um livro, pode ser um hobby, pode ser um podcast, pode ser uma fala, uma frase, o que for. Fiquem à vontade. Acho que eu vou repetir um pouquinho do que a gente estava conversando antes de começar, assim. Eu acho que para a gente, de fato, ser extraordinário, a gente precisa de ter a certeza de que a gente consegue se aprofundar e, ao mesmo tempo, se distanciar daquilo que a gente está fazendo a todo tempo. Então, o famoso zoom in e zoom out é o que vai garantir uma entrega de excelência para os nossos clientes, que vai conseguir trazer sempre um novo olhar. E acho que uma grande dica é que a gente nunca se limite só àquilo que a gente faz e a qual é o nosso desafio específico no nosso dia a dia ali no nosso trabalho. Trazer as nossas experiências com serviços análogos, trazer as nossas experiências de vida, a nossa bagagem, o que a gente sente. Né? Não sei se IA vai sentir algum dia. A gente sente. Difícil, pode ser que pode até emular que tenha. Um sentimento, pode emular, mas hoje não sente. Não. E a gente sente. Então, assim, trazer o nosso sentimento hoje é um grande diferencial para o que a gente consegue construir, para que a gente, de fato, mude o mundo. Senão não tem graça, gente. Só trabalhar... Aperta o botão da play, tá... e aí a vida deu check, é só isso, né? Tem que fazer um pouquinho de diferença onde a gente tá, né? Não é só para fazer peso na terra, né? Exato! Essa é boa. Muito bom, Maria Beatriz, excelente. Muito bom. Adorei o que você falou. Talvez eu vá numa linha diferente só para não ficar repetitivo. Eu gosto bastante de livro e eu gosto bastante de pessoas, né? E tem um livro que eu li faz muito tempo na minha carreira e já li, eu acho que eu já decorei o livro, na verdade. É um livro também desse é um livro menor, tal, mas chama O Monge Executivo. Cara, eu muito realmente... Óbvio que ali é um romance, né? Tá no extremo. Mas eu gosto muito do líder servidor, né, cara? Eu acho que no fim do dia, e você falou um pouco, né? Você vai ficando mais maduro, você vai tendo mais facilidade de fazer isso. Acho que o trabalho que a gente tem é ajudar o nosso time a fazer as coisas, né? E tirar as pedras da frente, né? Eu falo isso... E o próprio time demora para entender isso, né? Porque ainda não é comum, né? Mas eu acho que é o caminho que esse treco está indo. Então, eu gosto muito, sou fã. Já comprei um para cada filha. Excelente. Eu vou dar uma dica de um livro também, que eu acabei de comprar, comecei a ler, do ator, né, o Stanley Tucci. E ele tem a coisa da culinária na vida dele, né? Dos drinks e dos pratos italianos, aquela coisa toda. E é um livro mais recente dele, que é o que eu comi em um ano. E aí tem as histórias, tem as receitas, tem as coisas divertidas. É um cara pitoresco, né? Ele é muito engraçado, gente boa. Sim, tal. Parece gente boa, né? Então esse é um livro porque foge um pouquinho, assim, sai um pouquinho do nosso mundo. Então, deixa eu ver aqui, conta história, vai. É um bom contador de história. É um tema conta que a gente história gosta boa, também, né? A gente gosta. Isso é verdade, vamos contar aqui. A história é boa, né? A minha esposa, a Fê, ela teve um negócio chamado Le Gourmand Club,
O que era isso? Você recebia na tua casa uma caixa com todos os ingredientes e a história de uma região enogastronômica. Então, sei lá, País Basco. Então, você recebia a história do País Basco, da culinária do País Basco e os ingredientes para você cozinhar. Uma entrada, um prato principal, uma sobremesa e 1 ou 2 vinhos da região, com uvas da região. Então, era muito bacana porque era isso. E foi quando a gente se conheceu melhor, quando te convidei para estar lá em casa, para a gente cozinhar. Porque você cozinha, não é que vem pronto. Nossa, mas assim, uma folha de louro, uma folha de louro, 50 gramas de sal, 50 gramas de sal. Você pode levar aquela caixa para uma ilha deserta, você consegue cozinhar. Era muito bacana. Aí, pandemia, implodiu o negócio, porque não fazia mais sentido. Mas era muito bacana. E a gente gosta de comer, beber bem. Bastante. Então é legal ver a história. Esse livro é legal, vale a pena, porque dá uma fugida assim, do dia a dia. Eu me fiz um desafio ano passado, vou dividir com vocês isso. De que eu leio muito, eu gosto muito de ler. E que eu não ia ler nenhum livro de trabalho durante esse ano. E é impressionante como você tem excelentes insights em romances, em livros e sai. Então, é um pouco sobre o que eu falei no início. Como você se permite sair. Porque isso também é uma coisa legal para a galera mais nova, assim, né? A gente acha também que a gente tem que respirar aquilo o tempo todo. Trabalho é parte, né? E viver. E trabalho é parte da vida. E a vida ajuda o trabalho, assim como o trabalho ajuda a vida. Então, como a gente retroalimenta isso tudo. Falo muito para todo mundo do meu time. Você já marcou suas férias? Você já saiu de férias? Pelo amor de Deus, eu não tô te vendo aqui todo dia, você não tem férias. Porque é isso, tirar férias vai me ajudar. Faz bem pra caramba. Vai fazer bem pra pessoa, a pessoa vai estar feliz e a pessoa vai contribuir mais depois. Sem dúvida. Não é só porque eu sou super legal, não que eu não seja. Mas é para além disso, entende? É para mostrar que o trabalho é parte. Eu não vou dar mais uma dica, então, para quem tiver em férias ou tiver tempo. Essa eu tô fazendo com a Fê agora. Falei da Fê 3 vezes hoje, meu amor. 28 anos de namoro essa semana, é por isso, né? Mas a gente saiu a lista agora do New York Times, dos 100 maiores filmes do século XXI, desse século. Tem a lista dos leitores, tem a lista dos críticos, um grupo lá que eles trouxeram. Então, toda a lista é questionável e tal. Mas é menos sobre se o número 1 é o número 1, 2 é o número 2. A gente está pegando do 1 ao 100, estamos no 12º. Que legal. E assistindo o filme. Alguns a gente já tinha assistido, outros não. E aí é muito legal, porque assim, aí a gente fala, hoje é o quê? Hoje é o 14º. Hoje é o 14º, inclusive. Nós estamos lá tentando, às vezes a gente dorme, obviamente, mas está tentando assistir por dia um dos filmes. Então vai lá no New York Times, todo mundo republicou essa lista aí dos 100 filmes do século XXI, porque agora, né, tem filmes de 25 anos, é verdade, mas tem filmes de 3 anos, não é? O único brasileiro na lista, em 15º, eu sei porque é o de amanhã, é Cidade de Deus. E o primeiro é o Parasita. Né? Então, hoje é o 14º, eu não lembro exatamente qual que é. Mas vale a pena também, é uma coisa diferente. Assim, você cria um rito, assim, sabe? Divertido de ver os filmes. E está sendo muito bacana. É isso. Que bom. Senhorine, muito obrigado. O papo foi ótimo. Cara, foi ótimo. Demais, Virgínia. Obrigado demais. Super você tá aqui prazer. Com a gente. Muito bom. Espero recebê-los também lá na XP. É só chamar que a gente vai tomar um café. Vamos lá, sim. E, bom, espero que vocês tenham curtido. O programa foi diferente, hoje foi bem leve, assim, foi gostoso, sabia? Adorei o papo com vocês, assim, foi gostoso mesmo. E, bom, lá no YouTube a gente tá no Spotify também. A gente se vê nos próximos episódios, tá cada dia mais bacana.